Você chegou até aqui porque seu coração clama por um milagre. E não é por acaso. Nada é por acaso. Quando a alma sente, quando o sofrimento aperta, quando a esperança parece pequena, é nesse instante que os bons espíritos se aproximam para nos amparar. Eles ouvem o sussurro do nosso coração antes mesmo que as palavras sejam ditas. E hoje, neste momento, você aprenderá a forma certa de pedir um milagre. Não com desespero, mas com fé consciente, com a certeza de que Deus jamais abandona. Um filho seu Jesus, nosso mestre e guia maior, já nos ensinou: pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á. Mas ele também nos ensinou o silêncio da fé, a confiança que não grita, mas confia. Pedir um milagre aos bons espíritos, não. É um ato de exigência, é um gesto de entrega. É reconhecer que há uma força superior, sábia e amorosa, que governa todas as coisas. Os milagres não são quebra de leis divinas, são manifestações da misericórdia de Deus dentro das leis que Ele mesmo criou. Como nos ensina Allan Kardec, os espíritos agem conforme a permissão divina, guiados por amor e sabedoria. Portanto, quando o coração estiver aflito, quando parecer que não há saída, comece com gratidão. Sim, agradeça, mesmo na dor. Chico Xavier dizia que a gratidão é a memória do coração. Ao agradecer, você eleva sua vibração e sintoniza com os espíritos superiores, que não se movem pelo desespero, mas pela harmonia. Emmanuel nos orienta que a oração sincera é uma força viva que movimenta os recursos do alto. Mas ela deve vir do coração limpo, sem revolta, sem cobranças, com humildade verdadeira. Para pedir um milagre é preciso fé, mas não qualquer fé. Joana de Ângeles explica que a fé raciocinada, aquela que compreende e aceita os desígnios de Deus, tem um poder transformador. Essa fé não se baseia apenas no que queremos, mas no que precisamos. E muitas vezes, o que pedimos pode não ser o melhor para nosso espírito. Os bons espíritos conhecem nossa história além desta vida. Eles sabem o que nossa alma veio aprender, superar e purificar. Por isso, quando for pedir, diga com o coração: Senhor, se for da tua vontade, se for para meu crescimento espiritual, concede-me este milagre. Mas se não for possível agora, me dá forças para suportar com fé, me ampara com teu amor, me ensina a confiar no teu tempo. Quando você ora com humildade, entrega e verdade, o mundo invisível se move. Os bons espíritos, mensageiros da luz, se aproximam. Eles tocam sua mente, seu coração, suas circunstâncias. Às vezes, o milagre acontece dentro de você, mudando seu modo de ver, sentir, reagir. E essa mudança interna é o início de tudo. Os maiores milagres não são apenas curas físicas ou soluções imediatas. São aqueles que transformam nossa alma, que nos reconectam com a paz de Deus, que nos fazem renascer mesmo sem sair do lugar. Tenha certeza, nenhum pedido sincero feito com amor é ignorado. Talvez a resposta venha de forma diferente da esperada. Talvez leve um tempo, mas virá, porque o céu nunca se fecha para quem pede com fé. Lembre-se, a oração não precisa ser bonita aos ouvidos humanos. Ela precisa ser verdadeira aos olhos de Deus. Fale com o coração. Chame os bons espíritos como quem chama um amigo que ama e quer ajudar. Diga que precisa, que está cansado, que deseja um milagre. Mas também diga que aceita o tempo de Deus, que confia no plano maior. Enquanto o céu observa em silêncio, a alma que clama se torna como uma prece viva, irradiando vibrações que tocam os planos sutis da espiritualidade. Nesse instante, os mensageiros da luz não apenas escutam, eles sentem. Sentem a dor que não foi dita, as lágrimas que não caíram, as batalhas que ninguém viu. E é nesse sagrado momento que o verdadeiro pedido se forma, não nas palavras decoradas, mas no sentimento que escapa da alma com sinceridade. O milagre começa a ser tecido quando você abandona o orgulho e se permite ser inteiro diante do alto. Desarma-se de expectativas, despede-se do controle e confia. Porque confiar é diferente de esperar. Confiar é repousar no colo do divino, mesmo quando tudo parece incerto,
A ajuda espiritual não se impõe, ela se oferece. E para que ela se manifeste plenamente, é necessário estar disposto a receber com humildade, a renunciar à pressa e permitir que o tempo espiritual atue no compasso do necessário. Os espíritos elevados se aproximam daqueles que vibram em esperança, perseverança e serenidade. Eles inspiram pensamentos novos, intuições claras, forças que parecem não ser suas, mas que brotam como um sopro silencioso em momentos de fragilidade. Essa força sutil é a resposta espiritual chegando. Nem sempre como solução imediata, mas como caminho iluminado que te conduzirá à superação. Muitos se enganam pensando que os milagres ocorrem como rupturas súbitas do destino, mas a espiritualidade nos ensina que eles são construídos com paciência, fé ativa e confiança inabalável. Quando você se alinha com as leis divinas, sua vida muda, mesmo que o cenário externo ainda não tenha se transformado, porque o verdadeiro milagre é interno, e uma vez que a alma compreende isso, ela deixa de implorar e passa a colaborar com os desígnios do bem. O céu trabalha em silêncio, mas sua ação é profunda. E para que esse trabalho se realize, você precisa cooperar com o bem, praticar a caridade, purificar os sentimentos e fortalecer o pensamento com ideias elevadas. Assim, ao invés de pedir apenas para que as coisas mudem, você começa a pedir para ser instrumento da mudança. E é nesse ponto que os bons espíritos intensificam sua presença. Eles não se aproximam apenas para atender pedidos, mas para despertar potenciais, abrir caminhos e orientar escolhas. A presença deles é suave, mas poderosa. Eles não impõem soluções, eles apontam direções. E quando você ora com consciência e entrega, você aprende a ouvir essas direções com clareza, mesmo no meio do caos. Pedir um milagre, da forma certa, é mais do que expressar uma necessidade. É alinhar seu espírito com a sabedoria do alto. É reconhecer que existe um plano amoroso conduzindo sua vida, mesmo quando tudo parece desordenado. É confiar sem ver, agradecer antes de receber e amar mesmo diante da dor. Quando essa atitude floresce dentro de você, os milagres se tornam consequência natural. Você passa a viver em sintonia com os propósitos superiores e tudo começa a fluir com mais leveza. A espiritualidade, como ensinou Joana de Ângeles, nos educa para compreender que toda dor traz um ensinamento e todo desafio uma possibilidade de crescimento. Os bons espíritos não estão aqui para evitar nossas provas, mas para nos fortalecer diante delas. Eles nos amparam com suavidade, respeitando nosso livre-arbítrio, nossa jornada e nossos méritos. E se o seu coração estiver em paz, mesmo em meio às tempestades, esse já é um dos maiores milagres que você pode experimentar. A serenidade da alma, o consolo inexplicável, a certeza que brota do invisível, tudo isso são sinais de que a espiritualidade amiga está contigo, passo a passo. Em meio às lutas cotidianas, muitas vezes o ser humano se esquece de sua origem divina e de sua conexão constante com o mundo espiritual. Mas é exatamente nas experiências mais difíceis que a presença dos benfeitores invisíveis se faz mais atuante. Eles não chegam com alarde, não usam palavras, mas transmitem sentimentos. É preciso sensibilidade para perceber suas inspirações, aquele pensamento súbito que consola, aquela ideia inesperada que orienta, aquele alívio que surge sem explicação. Tudo isso são sinais de que você não está só. O milagre, então, não é um espetáculo sobrenatural, mas o fluxo amoroso da providência divina agindo através de recursos sutis. Para que isso aconteça, é indispensável cultivar silêncio interior. Somente com a mente serena e o coração aberto é possível escutar o chamado do alto. O ruído do medo, da raiva, da ansiedade bloqueia essa escuta. Por isso, buscar momentos de recolhimento, meditar, respirar com consciência e orar em profundidade são atitudes que afinam sua sintonia com os espíritos benevolentes. O milagre também começa quando você decide mudar suas atitudes, transformar hábitos negativos,
abandonar queixas constantes, substituir julgamentos por compreensão, tudo isso cria um ambiente interno propício à atuação espiritual. Não se trata de merecimento no sentido punitivo, mas de afinidade vibratória. A espiritualidade não pune, ela educa. E quanto mais você se compromete com o bem, mais se torna receptivo à ajuda superior. Como nos orienta Emmanuel, a ação dos espíritos elevados se intensifica quando encontram corações dispostos à renovação. Ao invés de exigir soluções, eles estimulam aprendizados. Eles não resolvem por nós, mas nos fortalecem para que possamos resolver com sabedoria e amor. Chico Xavier dizia que tudo o que não se transforma repete-se. E é por isso que muitos pedidos parecem não ser atendidos, porque ainda não houve transformação íntima suficiente para que a resposta do alto se manifeste com plenitude. Então, ao suplicar por um milagre, não pergunte apenas por que ainda não aconteceu, mas sim o que ainda preciso aprender com essa situação. Esse olhar amadurecido atrai a assistência espiritual verdadeira, aquela que liberta a alma, amplia a visão e promove a paz interior. Os bons espíritos jamais desamparam quem busca a luz com sinceridade. Mesmo que o cenário externo demore a mudar, a alma que desperta para o bem já começa a experimentar uma nova realidade por dentro. Confiar nos desígnios superiores é um exercício diário. Cada desafio traz uma lição. Cada lágrima é um convite à superação. Cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento. E o milagre pode estar justamente nesse processo, em você se descobrir mais forte, mais sábio, mais compreensivo do que imaginava. A espiritualidade trabalha de formas que nem sempre compreendemos, mas que sempre visam nosso bem maior. Quando você solta o controle e entrega sua vida às mãos de Deus com coragem, as portas invisíveis começam a se abrir. Os caminhos se alinham, as respostas chegam, o amparo se revela. Por isso, continue. Não pare de acreditar, mesmo quando tudo parecer perdido. Persevere. A cada oração sincera, um novo fio de luz é tecido entre seu coração e os espíritos iluminados que te acompanham. Eles não esquecem de você. Eles conhecem sua história, sua luta, sua essência. Eles sabem da sua força, mesmo quando você não enxerga. E é essa presença silenciosa, amorosa e constante que sustenta você mesmo nos momentos em que tudo parece ruir. O verdadeiro milagre, muitas vezes, acontece quando você finalmente compreende que nunca esteve desamparado. Ao compreender que o auxílio espiritual respeita leis superiores e age conforme a necessidade profunda da alma, desperta-se em nós um novo olhar sobre o que é pedir verdadeiramente. O coração amadurecido já não exige milagres como quem quer escapar da dor, mas como quem deseja atravessá-la com dignidade, lucidez e luz. A súplica torna-se mais que um pedido. Ela se converte num diálogo íntimo com as forças do bem. Nesse diálogo, não há espaço para máscaras ou discursos prontos. Só permanece o que é autêntico. Os bons espíritos não se comovem com palavras rebuscadas, mas se aproximam da sinceridade que brota do íntimo. Eles percebem intenções, sentem vibrações, reconhecem a essência. É por isso que, para tocar seus corações iluminados, é preciso despir-se de vaidades e se apresentar como realmente se é, vulnerável, mas desejoso de crescer, cansado, porém disposto a recomeçar, frágil, mas cheio de esperança. Quando esse estado de entrega real se instala, a oração não é mais monólogo, torna-se sintonia. Você começa a sentir respostas mesmo antes de obtê-las. Uma paz estranha toma conta. Pensamentos se tornam mais claros, atitudes antes impensadas agora fazem sentido. É como se uma sabedoria profunda, que sempre esteve adormecida dentro de você, começasse a despertar, guiada pela presença sutil desses amigos do plano invisível. É assim que se forma o verdadeiro caminho da fé ativa. Não uma fé cega, mas uma fé que caminha de mãos dadas com a razão, com o esforço, com o amor em movimento.
Muitas vezes o que bloqueia a manifestação de um milagre não é a falta de oração, mas o excesso de resistência interior. Resistência ao novo, ao perdão, ao desprendimento, à humildade. Os bons espíritos não impõem soluções, porque respeitam nosso livre-arbítrio. Por isso, abrir-se ao milagre é também soltar as correntes invisíveis que criamos ao longo do tempo. Ressentimentos antigos, medos ocultos, autossabotagens inconscientes. Tudo isso precisa ser reconhecido e entregue ao alto com coragem e serenidade. O pedido por um milagre se torna, então, uma purificação contínua, uma jornada de liberação que permite à espiritualidade agir com liberdade em nossas vidas. Nesse processo, surgem sinais. Pessoas cruzam seu caminho com palavras exatas. Situações que pareciam bloqueadas começam a se desenrolar. Você passa a perceber beleza até mesmo nos momentos mais simples. E isso é um milagre sutil, mas transformador. O mundo exterior reflete as mudanças interiores. Os bons espíritos continuam trabalhando incansavelmente, mas agora com sua cooperação consciente. Você se torna parte da própria solução, não apenas um solicitante de bênçãos, mas um co-criador da sua realidade com Deus. E mesmo que as respostas demorem, a certeza da assistência já não te abandona. Você sente que algo maior está em curso, mesmo quando os olhos não enxergam. Essa confiança silenciosa é um tesouro inestimável. Ela acalma o coração, fortalece a mente e sustenta a alma. Ao alcançar esse estado, você não depende mais de provas externas para acreditar. Você sabe com profundidade e serenidade que está sendo guiado. E essa certeza muda tudo. Você passa a viver com mais leveza, com mais gratidão, com mais consciência de que, ao lado da espiritualidade, nada é impossível quando o amor conduz. Agora, neste instante de silêncio sagrado, pare por um momento e respire profundamente. Sinta que há algo além do que os olhos alcançam. Há uma energia suave, uma vibração invisível, porém real, que envolve todo o seu ser. Essa presença amorosa não vem da matéria, não nasce da lógica, não depende de circunstâncias externas. Ela vem da fonte infinita, que rege os mundos, que sustenta os astros, que governa com justiça e misericórdia os destinos de todos os seres. Esse poder supremo, que muitos chamam de Deus, nos oferece diariamente incontáveis demonstrações de cuidado. E quando nos colocamos de coração nu diante dele, em reverência e humildade, tudo começa a se alinhar. Neste momento, você não está apenas pedindo, você está adorando. E adorar não é apenas louvar com palavras, mas confiar com todo o coração. É se render à grandeza divina sem medo, é reconhecer que a sabedoria do alto jamais falha. Reaceitar que, mesmo quando não entendemos os caminhos, estamos sendo levados ao lugar certo, na hora exata, pelo motivo mais elevado. Eleve agora o seu pensamento como quem olha para o horizonte e enxerga o nascer de um novo dia. Não há treva que resista à luz da fé. Não há dor que não possa ser transformada pelo amor em movimento. Os bons espíritos trabalhadores incansáveis do Cristo permanecem ao seu lado, silenciosamente atuando nos bastidores da sua existência. Agradeça por isso. Agradeça até mesmo pelas batalhas, pois são elas que esculpem a força espiritual que o tempo jamais apaga. Agradeça pelos detalhes, pelas portas que se fecharam, elas evitaram quedas maiores. Louve pela esperança que ainda pulsa em seu peito, porque ela é a centelha divina que jamais se apaga, por mais escura que seja a noite. Adorar a Deus é caminhar com a alma rendida à confiança. É manter o olhar firme, mesmo sob lágrimas. É louvar mesmo quando a resposta ainda não chegou. Essa é a verdadeira fé, aquela que não exige provas, mas permanece convicta. Se você sentiu paz enquanto ouvia esta oração, foi porque a espiritualidade te alcançou. Se lágrimas brotaram, foi porque sua alma foi tocada por algo maior. Se um suspiro aliviou o peito, foi porque a energia curadora dos mensageiros da luz encontrou caminho em você. Permita-se continuar nessa sintonia. Não encerre essa conexão quando o vídeo terminar. Leve esse sentimento com você. Viva com essa vibração. Fale com Deus ao acordar.
Converse com os espíritos de luz ao deitar. Compartilhe esta oração com quem também precisa de um milagre e convide mais corações a se unirem nesta corrente de fé. E agora, com todo o seu ser entregue, diga com firmeza e devoção: Senhor da vida, Criador de todas as coisas, eu confio em Ti. Espírito da verdade, envolve-me com Tua luz. Amigos da espiritualidade maior, acolham meu clamor e conduzam-me segundo a vontade divina. Que minha fé não dependa de circunstâncias, mas floresça em qualquer estação. Que meu coração permaneça aberto para os milagres que já estão a caminho. Que a minha alma jamais se esqueça. Estou amparado, guiado e profundamente amado. Se você crê que os bons espíritos já estão agindo em sua vida, escreva nos comentários: eu recebo este milagre com fé e gratidão. Sua palavra será luz para outros que também necessitam de esperança. E lembre-se, quanto mais pessoas orarem juntas, mais forte será a corrente espiritual. Curta, compartilhe e convide outros a sentirem o que você sentiu. Porque hoje é o dia do seu milagre. E ele já começou dentro de você. Que o Divino Mestre Jesus te abençoe hoje e sempre. Que assim seja.